Salve, meus fofolindos, meus lindos e lindas do primeiro médio, tudo bem com vocês? Bom, galera, como eu tinha falado para vocês na outra aula, eu ia encerrar aquela parte falando sobre sangue. Por quê, efetivamente? Porque falar sobre o tecido hematocitopoético ou tecido hematopoético, que é o tecido sanguíneo, é extremamente importante exatamente por causa, né, da hematogênese, ou seja, de como as células do sangue elas são produzidas, né? Então, essa formação do sangue ela é muito importante, principalmente pelas células diferenciadas. O que significa isso efetivamente? Nós temos dentro do nosso osso, em alguns ossos do nosso corpo, nós temos o que a gente chama de tecido sanguíneo, tá? Esse tecido sanguíneo, e aí ele já vai entrar no sistema imune, que é o capítulo 3. Esse sistema sanguíneo, ele tem uma célula-tronco percursora, tá? Que a gente chama de célula-tronco hematopoética, ou hematocitopoética. E aí ela vai sofrer um processo de diferenciação celular, onde ela vai produzir uma célula mieloide, tá? Essa célula mieloide, ela vai gerar um tipo de célula, que eu já vou falar, e a célula linfóide. Um detalhe importante, gente, o tecido dentro do sangue, o hematocitopoético, eu tenho dois tipos de medula. A medula vermelha, que está relacionada à produção principalmente de eritrócitos, ou seja, células vermelhas do sangue, que são as hemácias, e a medula chamada de amarela, tá? Essa medula amarela, ela tem uma diferenciação importante na produção de algumas células do nosso corpo, principalmente células de defesa, tá? Então, as células que estão relacionadas à medula vermelha, né, elas têm, de certa forma, uma importância muito grande porque elas vão se diferenciar, e essa diferenciação ela vai permitir, né, já, por exemplo, células mieloides, elas vão produzir massas, plaquetas e os demais tipos de leucócitos, mieloblastos e células diferenciadas, como é o caso de basófilos, eosinófilo, neutrófilo, e células dentro de cada tecido responsáveis pela defesa do nosso organismo, né? Então, as células do sistema linfóide, células tronco linfóide, vão produzir os linfócitos T e B, que é o que a gente vai falar no nosso capítulo 3. Então, partindo desse princípio, quando ocorre, né, a hematopoiese, né, ou hematopoese, que é o desenvolvimento das células, você percebe que a célula mieloide ela vai se transformar em hemácia plaqueta. E aí, essa célula tem uma diferenciação, tá? As hemácias, elas têm por função a captura de gás, pronto. Tá? Então, a hemácia, ela tem por função a captura do oxigênio e do CO2. Muito mais o oxigênio, 98%, e menos o CO2, tá? Já as plaquetas, elas são responsáveis pela variação nas estruturas de coagulação, que são a tromboplastina, isso é extremamente importante, e a protrombina, tá? Então, esses dois percursores vão formar, né, a tromboplastina, ela vai sofrer uma variação para prototrombina, ou protrombina, que vai virar, né, a fibrina, que vai formar uma fibra, e aí, por essa vez, ela vai fechar o ferimento, que é um processo chamado coagulação, que a gente ainda vai ver, tá? Além disso, essa célula tronco mieloide, ela sofre uma segunda variação, originando o que a gente chama de mieloblasto, tá? Então, o mieloblasto, olha que legal. O mieloblasto, ele vai produzir basófilo, neutrófilo, eosinófilo e monócito, células de defesa, tá? Eu já vou explicar cada uma delas, tá? Então, terminou em blasto, por exemplo, osteoblasto, condroblasto, fibroblasto, todas essas são células que estão relacionadas à defesa dos nossos organismos, tá? Então, são os glóbulos brancos. E as células linfóides, elas vão variar e vão formar os linfócitos T e os linfócitos B. O linfócito T e o linfócito B são células que liberam substâncias como histamina, heparina e também estão associadas à formação, ao desencadeamento da produção de anticorpos, que é a coisa mais importante que nós temos agora por causa do TAR do Covid, né?
o TAR do Covid está causando uma série de problemas aí, brigas políticas por causa de vacina. E a gente precisa entender também esse negócio da vacina e eu vou explicar isso para vocês. Quais são as vacinas, como isso acontece, para a gente entender efetivamente esse processo, porque fica um nó na nossa cabeça de fase de teste 1, o que é placebo, isso a gente precisa entender um pouquinho como cada uma é, tá? Bom, mas primeiro vamos falar do nosso sangue. O nosso sangue é dividido em duas partes. A parte que a gente chama de fluida, que é o plasma. O plasma é formado por água, aminoácidos, sais minerais, gorduras, vitaminas, hormônios, proteínas, sais inorgânicos, então tem muita coisa. E a parte que a gente chama de celular, que está dividida em elementos da célula, ou elementos figurados, elementos celulares ou elementos figurados, que basicamente tem hemácia, glóbulos brancos, todos aqueles que vocês estão vendo acima ali, ó, leucócitos, tá? E as plaquetas. Então, esses são os elementos, esses são os elementos celulares. As hemácias, elas são em maior quantidade, tá? Uma amostra de sangue, se não me engano, 1 ml de sangue, tem aproximadamente 4,5 milhões de hemácias. É hemácia para chuchu, tá? Por quê? Porque elas precisam capturar uma grande quantidade de oxigênio. Quando a gente inspira, entram aproximadamente 1 litro de moléculas de oxigênio. E aí um detalhe importante, né? Nosso corpo, ele é capaz de capturar de uma maneira muito eficiente, porque as hemácias apresentam um pigmento chamado hemoglobina. Então, não é todo organismo que tem sangue vermelho tem hemoglobina. E na hemoglobina eu tenho ferro, tá? Ferro 2, ferro mais 2. Essa hemoglobina, ela apresenta como característica uma alta afinidade com o oxigênio, causando o que a gente chama de alcalose. Então, a alcalose é quando você captura oxigênio, porque você forma um composto ferroso, e esse composto ferroso, ele é alcalino, né? Porque ele é um metal, né? Então, o ferro ele é um metal, então você acaba alcalinizando. Quando você está expirando, ou seja, devolvendo para o pulmão o CO2 ele se associa à água formando um íon, a água do plasma, formando um íon, tá? Esse íon, que é um ácido, né? Ele acaba acidificando. Então você tem uma pequena variação de pH. Então a alcalose ela gera um 7,4 de pH, enquanto a acidose ela gera um 7,1, 7,2. Falou, mas é neutro. Tá, gente, mas se esse aqui é 4 e o outro é 7,1, há uma leve acidose, tá? Eu não estou falando que seu sangue é ácido, então vamos entender de formas diferentes. Bom, aproximadamente então 4 milhões e meio de hemácias, tá? Por milímetro cúbico, então é por milímetro cúbico, né? Então é por 1 mililitro, de fato, por 1 ml. Os leucócitos de 5 a 10 mil e plaquetas de 200 a 400 mil. E aí, galera, qualquer variação, por exemplo, na quantidade de glóbulos brancos, indica para mim uma infecção. Uma baixa no número de plaquetas indica, por exemplo, hemofilia, a dificuldade na coagulação do sangue, tá? Hemofilia é uma doença genética que causa esse tipo de problema, tá? Então, o plasma é extremamente importante, né, por causa exatamente da presença de água, porque a água é solvente universal. Então, ela tem proteínas, sais inorgânicos, glicose, aminoácidos, gorduras, vitaminas e outros componentes, hormônios, por exemplo, então também aparece, né? Entre as proteínas do plasma, destaca-se o fibrinogênio, que atua na coagulação. Ele começa como protrombina, né, ou fibrinogênio, e ele vai se transformar em fibrina, que é um mecanismo que combate, né? Albuminas também são importantes na osmorregulação. Isso acontece não só com a gente, mas com outras espécies também, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a sua célula hemática, brincadeira, a sua hemácia, ela é muito importante, ela é uma célula anucleada, tá? É a única célula do seu corpo que não tem núcleo, filho, e ela dura em média 120 dias. E aí, lá no fígado, ela passa pelo fígado, onde ela vai sofrer um processo chamado apoptose. Então, na apoptose é a destruição de células velhas, tá?
Destruição de células defeituosas a gente chama de autofagia, feitas pelos macrófagos, células de defesa do nosso corpo. Quando dá ruim na autofagia, a pessoa tem câncer, tá? Então, por exemplo, quando o meu corpo não percebe uma mutação nas minhas mitoses, um problema nas minhas mitoses, dá ruim, e aí ele tem o desenvolvimento de um processo chamado câncer ou tumor, tá? Então, a hemoglobina, ela é muito importante na nossa hemácia e causa o que a gente chama de alcalose, porque ela forma um complexo chamado oxihemoglobina. Quando ela se associa ao CO2, ela forma a carbohemoglobina. Por isso que você tem um processo de acidose e um processo de alcalose, tá? Então, só para vocês entenderem esse processo que é fantástico, ok? Então, isso é a base da função. Ah, um detalhe, mano, que eu esqueci de comentar com vocês. Isso aqui, galera, da hemácia, 1 milímetro cúbico, né? 4,5 a 5 milhões e meio de hemácias por milímetro cúbico, né? Isso é o nível do mar, pressão ATM, 25 graus. Pessoas que vivem, por exemplo, em pressões negativas ou menores que um ATM, com uma altitude de 2.500 a 4.000 metros de altitude, essas pessoas vão apresentar por volta de 6,5 milhões de células, tá? Por quê, Pro? Porque mais alto, menos oxigênio, né? O oxigênio está mais difundido, ele está mais longínquo, né? Então as células estão mais afastadas. E aí, por esse motivo, acaba que dá um problema. Então você precisa de mais células para poder capturar a mesma quantidade de oxigênio, tá? Um detalhe importante que, além disso, o fígado também faz a destruição das células, mas também produz a bile, tá? Que participa do processo de digestão, tá? E a histamina, que a gente vai falar um pouquinho mais, é a substância que provoca aumento de secreção, principalmente para a galera aí que tem rinite, sinusite, algumas ites aí, tá? Ela que causa, né, os inchaços e edemas que nós temos e a alergia, ok? Bom, vamos pegar cada uma das nossas células aqui, né? Então, o neutrófilo, eles são mais numerosos, tá? 65% do total de leucócitos. Núcleo segmentado com 3 lobos. Pô, eu preciso saber isso? Não. Mas eles são móveis e são a primeira linha de defesa, que a gente chama de defesa plasmática, que é principalmente aquela que ocorre na pele, tá? Então, isso é bastante importante, ok? Então, eles são a primeira linha do organismo, a função é fagocitar agente infeccioso, tá? Esse é o neutrófilo. Então, eles são capazes de passar entre as células da parede dos capilares um processo chamado diapedese, tá? Esse é um processo bastante importante. E eles produzem uma secreção amarelada, que é o pus, que aparece em lesões nos tecidos, principalmente na pele, tá? O eosinófilo, também chamados de acidófilos, representam 4% desse total, tá? Pro núcleo bilobado, tá? Não faz diferença. O problema é que ele tem muitos grânulos. Também realizam diapedese e tem capacidade fagocitária limitada, tá? Atuam no combate principalmente a parasitas como vermes intestinais. Isso é importante, tá? E tem por função, né, liberar substâncias que ajudam a destruí-los e produzem também antihistamínicos, né, que são que bloqueadores alérgicos. Então, por exemplo, as substâncias produzidas pelos eosinófilos, elas são sintetizadas e usadas, por exemplo, para pessoas que têm alergia, tá? Os basófilos, eles são em menor número, tá? Possuem um núcleo irregular, são móveis, fagocitários, liberam histamina e heparina. Eles, galera, são os responsáveis por boa parte dos processos inflamatórios de alergia. Os linfócitos correspondem a 20 a 30% deles, são de núcleo esférico, ocupa quase todo o volume da célula, e eles são classificados em 2 tipos, que é o linfócito B e o linfócito T. O linfócito T, ele forma-se na medula óssea através das células mieloides, tá? E migram para o timo, onde amadurecem e se instalam nos nossos órgãos linfáticos, tá? Timo, baço, gânglios linfáticos, nódulos linfáticos e vasos linfáticos. Todos eles são adjacentes e anexos, né? Estão ao lado dos vasos sanguíneos, tá? Há vários tipos de linfócitos, os quais diferenciados por moléculas, né? Isso é um tipo de membrana. O linfócito B amadurece na medula, né? E convertem-se em plasmócitos produtores de anticorpos, cara. Anticorpos são fundamentais, que são nossas células de ataque, tá? Os monócitos são células grandes, núcleo em forma de U, ativamente móveis, né? E tem também, por característica, uma alta atividade fagocitária,
tá? Eles têm uma grande capacidade fagocitária. Normalmente, os monócitos, eles são chamados de macrófagos. Alguns autores chamam eles de macrófagos, tá? E aí a gente consegue ver essas células com uma alta demanda fagocitária, tá? Então, isso é uma característica importante, tá? Então, ó, por exemplo, os osteoclastos do tecido ósseo originam-se por fusão de diversos monócitos, células de defesa. É clasto, é célula de defesa, tá? Então, essa é mais ou menos uma ideia, né, da estrutura do nosso sistema sanguíneo, nosso sangue cheio de coisas, ok? Beleza? Tranquilão? Deixar aqui as células e os exercícios para a gente destruir na nossa aula de Zoom, tá? Que inclusive vai ser a nossa atividade aí de avaliativa 1 e 2, que nós vamos trabalhar, tá? E depois vou disponibilizar isso para vocês aí, para vocês me entregarem no mesmo dia na nossa aula de Zoom na segunda-feira. Belezicas? Ok? Vamos falar de imunidade que, mano, eu vou falar para vocês. Imunidade é top, né? O nosso sistema imune, ele está associado muito a todas essas células que eu falei para vocês, né? Então, todas as células do tipo glóbulos brancos, monócitos, eosinófilos, basófilos, monócitos, macrófagos, mas também linfócitos T e B, células linfonoides. Essas células vão se alojar no nosso sistema linfático. Então, o nosso sistema linfático, ele é mega importante, porque ele é anexo ao nosso sistema circulatório, tá? Então, ele fica ao lado dos nossos vasos sanguíneos. Então, eu tenho vaso sanguíneo, eu tenho vaso linfático. É ele que as medidas fazem, gente, aquela coisa da drenagem linfática. Aproximadamente 3,5, 3,5, vamos colocar assim, por cento do nosso plasma ele sai dos vasos sanguíneos e ajudando monócitos, eosinófilos, basófilos e macrófagos, ajudam eles a migrarem através da diapedese para o sistema linfático. Então, o sistema linfático, ele é responsável pela retirada da maior parte das nossas células estranhas, né? Corpos estranhos que entram no nosso corpo. E também a retirada de alguns resíduos, tá? Então, o sistema imune, ele é muito eficiente, lembrando que nós temos dois tipos de sistema imune, né? Dois tipos de imunidade, a imunidade que a gente chama de plasmática, que é aquela que ocorre na pele, e a chamada de humoral. Então, nós temos a plasmática, que é aquela que está na pele, e você tem a humoral. A humoral ou sanguínea, podem ser chamadas dos dois tipos, que é aquele conjuntão de todas aquelas células, ok? Então, essas células, elas têm a capacidade, né, essas células plasmáticas, elas têm a capacidade de sair do sangue e ir para a pele através da diapedese. Não esquece dessa palavra, tá? A diapedese é a passagem das células do sistema sanguíneo para o sistema linfático e para os tecidos, tá? Então, essa é uma característica bastante importante, ok? Então, por exemplo, quando você faz uma tatu, os macrófagos ficam doidos, por isso, na escala humana, né? A tinta injetada sobre a pele, ela parece uma substância, pode até parecer uma substância líquida, mas do tipo, né, do ponto de vista celular, ela forma partículas grandes que são interpretadas como ameaça, né? Mesmo que não ocorra isso. Então, com essa intenção, o macrófago avança, né? Na primeira partícula, encontra e engole. Só que ele é incapaz de quebrar essa partícula de tinta e o pigmento ele fica alojado em seu interior. Como ele é transparente, isso não faz diferença nenhuma, né? E a gente vê o desenho do lado de fora. Então isso é bem legal quando quem faz tatuagem, quem tem tatuagem como eu, por exemplo, tá? Então, essa é uma característica importante do processo. Bom, quais que são, né, como eu falo para vocês, os mecanismos de defesa, tá? Então, a pele é a primeira barreira, tá? Que é uma barreira espessa, tá? Formada por células mortas na primeira camada, altamente queratinizadas, e que acabam secretando substâncias, tá? E tem uma grande presença desses macrófagos, tá? Vias respiratórias também tem grande quantidade dessas células, sistema digestório também tem grande quantidade dessas células. Então, tudo que é contato com o meio externo tem uma grande quantidade de células de defesa. O lugar que mais tem célula de defesa é o intestino, tá? Por quê? Porque a comida vem de fora, ok? Então, essa é a primeira base de defesa, a plasmática que ocorre nas células que estão relacionadas a órgãos que têm contato com o meio externo. Então, o ouvido, o nariz, a boca, o intestino, tá? Então, isso, né, a própria pele, então a gente chama isso de
primeira barreira ou plasmática, ou defesa plasmática, tá? As inflamações, elas ocorrem de uma maneira bem simples, né? Você se machuca, as bactérias, elas acabam entrando porque elas estão no ar, e aí, por isso que normalmente os seus ferimentos, eles ficam mais quentes. Por quê? Porque é uma alta atividade metabólica na derme para recuperação mitótica, então vai fazer mitose pra caramba. E aí depois, galera, o que vai acontecer? Os macrófagos migram ali, então eles ficam só fazendo meio de campo, entendeu? Onde eles vão fazer a nossa defesa do organismo, tá? E aí por isso que às vezes sai uma secreção branco-amarelada, que é o pus. Agora, a defesa sanguínea, e mano, ela é sensacional, tá? Então, o nosso sistema imune, ele tem os linfonodos ou nódulos linfáticos, tá? O seco, onde você tem várias bactérias que participam do processo de defesa, a medula, que produz as células de defesa, e aí você tem os linfonodos, que estão no intestino, no baço, no timo, na base da mandíbula. Tudo isso são órgãos que estão associados, né, à defesa. Timo, linfonodos, tonsilas, baço, adenoide e apêndice secal, tá? Por isso que causa lá apendicite, tá, galera? Só para vocês lembrarem aí do que é apendicite. Qualquer proliferação desenfreada, qualquer proliferação desenfreada desse processo, ocorre uma alta migração de células de defesa que vão lá e arrebentam com tudo isso, tá? Então, qual que é a grande sacada do que a gente tem, né? De uma representação de uma estrutura de um anticorpo. O anticorpo, ele é um bloqueador. Então, eu tenho sítios de ligação que já existem por um processo de imunização ativa. O que é imunização ativa? Então, a imunização ativa, ela tem por característica receber corpos estranhos. Aí ela vai desencadear um processo inflamatório, vai criar o que a gente chama de memória, e quando esse corpo estranho entrar de novo, os sítios de ligação dos linfócitos, né, eles já conhecem, estão na membrana plasmática, lá no glicocálice, né, que é uma camada que reveste a membrana plasmática das células, eles já estão ali. Tem vários tipos. Assim que ele se liga, ele é compilado quimicamente para o núcleo, que vai desencadear uma grande produção de anticorpos que vão servir, chamadas também de células killer, ou killer cells, que servem para destruir esses organismos, tá? Então, a ligação do antígeno-anticorpo, ela leva a uma alta especificidade, que a gente chama de memória imunológica, tá? Então, quando você tem, por exemplo, uma primeira exposição, né, por exemplo, ao vírus da rubéola, você tem um caráter que ele vai crescer numa determinada quantidade. Então, eles vão ter uma resposta primária. Quando você tem uma segunda exposição ao vírus, né, há um desencadeamento de uma grande quantidade de anticorpos, porque eles já conhecem a estrutura. Então, dessa forma, eles conseguem um combate muito mais eficiente. Então, essa imunidade humoral, ela é fundamental através do macrófago, tá? Então, você vai ter desencadeamento e produção de linfócitos. Então, esse é o esquema que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, você tem primeira exposição macrófago. O macrófago degrada isso através dos lisossomos. Apresenta os aglutinogênios, né, que são os antígenos, à produção, aos linfócitos. Então, ele estimula os linfócitos a se dividirem, e aí você tem dois tipos de linfócito. O linfócito B, que vai se transformar em plasmócito e vai secretar anticorpos, e você tem o linfócito T citotóxico, que se transforma num linfócito T ativo, né? E vai desencadear a defesa contra esses agentes patogênicos, tá? E aí, numa segunda exposição, é automático, ó. Tá vendo? Você quebra toda essa cadeia aqui, tá? Então, você quebra toda essa cadeia. Você vai na segunda exposição, ele já conhece o problema, já desencadeia a produção de citotóxico ativo, e a produção de anticorpos ela é desenfreada, tá? Então, você na segunda exposição, você já tem uma eficiência muito maior. Como eu disse para você, a ativa é aquela que o agente causador da doença, morto, atenuado, partes dele é injetado, desencadeando esse processo que vocês viram acima. E a imunização passiva é aquela que eu injeto anticorpos prontos, como é o caso de antibióticos, tá? Então, o processo ativo, você injeta o antígeno, tá? O antígeno.
No processo passivo, você injeta já o anticorpo pronto, fabricado principalmente por estímulo de equinos, né? Então você usa os equinos, os cavalos, porcos e outros animais para a produção desse anticorpo que vai formar o meu antibiótico, tá? Então o que é o antibiótico? É o anticorpo pronto. Belezinha? Tranquilo? Você tem nas crianças, quando a mãe dá a primeira mamada, o colostro, tá? Que é o primeiro leite materno. Esse colostro já tem os anticorpos e antígenos para a criança. Então, num primeiro gráfico, você vai ver uma queda na quantidade de anticorpos maternos e uma subida substancial na quantidade de anticorpos fetais, tá? Então, a partir do colostro, você tem a produção dos anticorpos. É um estímulo, tá? Logo na primeira camada pavimentosa da traqueia. Então, é tipo um animal, tá? Aqui, mesma coisa, a produção do soro, ó. Pega o veneno, joga no cavalinho, o cavalinho produz o anticorpo, eu retiro esses anticorpos e aí eu injeto esse anticorpo pronto para poder salvar uma vida dentro, no caso, aí, principalmente por causa, né, do soro antiofídico. Beleza, galera? Tranquilovski, bastante matéria, mas a gente vai desenrolar tudo isso na nossa aula, né, de Zoom, ok? A gente chega na aula, eu já vou disponibilizar logo cedo, amanhã, provavelmente no domingo, eu já passo para vocês todas essas informações, tá? Já vou disponibilizar no mural e avisar no nosso grupito, tá bom? Meus amores, aquele beijinho biológico para vocês. Até a próxima aula.